Fala galera, estamos começando o plugin de hoje com muita diversão, alegria e, é claro, conhecimento. Então faz o seguinte, fique ligado, porque o plugin está no ar. Se com vocês já aconteceu de bater aquele medinho do e depois da faculdade, como que fica? Pois foi pensando nisso que nós do plugin resolvemos entrevistar ex-alunos de publicidade aqui da FURB. E confere agora o primeiro Quem Foi Você? Olá, sejam bem-vindos ao mais novo quadro do plugin, o Quem Foi Você? Hoje entrevistaremos o Carlos Daniel Reichel. Ele foi um ex-aluno da FURB, se formou em 2007, tem 31 anos e ele é um roteirista. Depois que ele terminou o curso, ele fez mestrado em Master Fine Art, FMI. E agora vamos acompanhar a entrevista. Conte um pouco para a gente da sua trajetória. Então, acho que vou falar depois que eu me formei em 2007, Sim. como você disse, já faz um tempinho. E eu trabalhei por pouco tempo, trabalhei como publicitário durante o curso e depois do curso eu cheguei para São Paulo. E nada deu muito certo. Aí eu consegui um estágio na produtora O2 Filmes, que é uma produtora de cinema, que produziu, entre outras coisas, Cidade de Deus. E depois disso eu voltei basicamente para o Sul, que eu perdi o meu emprego lá em São Paulo, voltei para o Sul e tentei essa vida de cinema. E basicamente é o que eu tenho feito. Então, de lá para cá, de 2009 para cá, eu comecei a rodar curtas-metragens, eu trabalhei organizando encontros de cinema, em festivais de cinema. E em 2012 eu ganhei essa bolsa, que é uma bolsa da CAPES e da Fulbright, que é um órgão americano. O CAPES é um órgão brasileiro do governo. Ganhei uma bolsa para estudar durante 2 anos, fazer esse mestrado nos Estados Unidos e voltei agora em junho. Então é isso, basicamente. Como você avalia o mercado publicitário hoje em dia? Quais são as tendências? Então, eu não tenho muito contato com o mercado publicitário, na verdade, mas o que eu vejo é sempre essa coisa de um tempo para cá, que eu lembro quando eu lia sobre publicidade, que eu, na verdade, sou um publicitário muito relapso. Assim, eu me formei em publicidade, mas eu vejo que tem muita gente cada vez criando e pensando, tentando só para tentar responder melhor a sua pergunta. Primeiro que assim, eu não tenho muito contato com a publicidade, mas segundo, a publicidade que eu vejo é aquela que eu vejo como consumidor hoje. E eu vejo essa interação que já não é muito nova, já desde da minha época na faculdade já se falava, que é essa mistura do storytelling com publicidade, que eu acho interessante. Essa coisa de criar conteúdos, seja para o Facebook, YouTube, o que for, e geralmente estão contando uma historinha, eles apresentam um personagem, às vezes tem umas que tem um caráter mais documental, tem umas que vão ter um caráter mais ficcional. Às vezes eu vejo até uns formatos um pouquinho mais longos que eu acho interessante. Todo mundo fala, não, o negócio tem que ser curto, é 30 segundos, o que for, mas às vezes você encontra também na internet vídeos um pouquinho mais compridos que tem um storytelling um pouquinho mais lapidado nesse sentido, tentar vender uma ideia, vender um produto. Sim. Não sei se é uma tendência, mas é o que eu observo, mas eu sou meio ruim de publicidade. Qual foi o papel da FURB no seu crescimento pessoal e profissional? Eu acho que a FURB teve um papel importante na minha vida pelo seguinte: antes da FURB eu tinha feito um ano de física numa universidade, na UDESC, Universidade do Estado. E eu sempre tinha muito interesse em trabalhar com cinema, com audiovisual, mas os cursos que existiam em Santa Catarina, que existem ainda em Santa Catarina, se eu não me engano, são em Florianópolis, e enfim, ficava meio inviável para mim. Então eu fui fazer publicidade meio que sempre pensando nessa coisa do audiovisual. E eu consegui desenvolver durante esses 4 anos e meio de faculdade, eu desenvolvi um pouquinho mais de conhecimento em relação ao audiovisual, porque tem matérias de vídeo, tem matérias de produção eletrônica. Então, acho que essa foi a principal função. E, claro, uma coisa também que é interessante da publicidade, e que, pelo menos para mim, eu tenho comigo e levo comigo, é essa ideia da adequação da mensagem. Então, você consegue... eu acho que você consegue pensar... Se você pensa cinema e publicidade, não é tão diferente nesse sentido, porque ambos querem, transmitir uma ideia. Então, acho que isso foi importante.
E claro, sem contar contato com professores, amigos, enfim, a experiência, né? Quais são os conselhos que você daria para os estudantes de publicidade de hoje? Eu acho que o conselho que eu daria é o seguinte, publicidade é um curso que não é muito difícil de entrar e não é muito difícil de sair. E eu acho que não tem vergonha nenhuma em dizer isso, assim. Não é, por exemplo, engenharia ou física, sei lá, que a pessoa tem que estudar longas horas, mas nem por isso também não quer dizer que a pessoa não precisa se esforçar. Uhum. Eu gostava muito de utilizar o tempo da FURB, por exemplo, o tempo do laboratório de vídeo, fiz curtinhas, que eram curtas muito toscos, muito trashes, assim, mas eu tentava fazer uma coisa que eu pudesse, pelo menos, não me envergonhar tanto no futuro. Então, eu passava muito tempo mesmo produzindo, estudando e tentando fazer. Então, eu utilizava muito o espaço da faculdade para tentar desenvolver projetos que são, assim, meus. Porque depois também que você sai da faculdade, geralmente alguém vai assinar o seu cheque e você não vai ter tempo, sei lá, para fazer as suas coisas. Ou se você tiver tempo, você vai ser um cara sortudo. Uhum. Então, eu diria isso, assim, para aproveitar ao máximo os professores, no sentido não assim de vou para a aula e vou ficar quieto, escutando o que esse cara tem a dizer. Claro, você tem que fazer isso também, mas você tem que, sei lá, trocar uma ideia, tem que fazer os contatos, enfim, aproveitar. Eu acho que é esse valor, esse valor humano, eu acho que da faculdade, seja dos professores ou dos amigos. E se esforçar, né? Porque, sabe, às vezes é coisa de publicidade, o pessoal, pelo menos na minha época, eu tinha uns amigos que falavam assim, nossa, o que você está fazendo isso? Está passando muito tempo nisso aí, sabe? Então, eu acho que é isso, tentar ao máximo aproveitar esse período. Fique ligado, porque o DCE está chegando com o seu recado. Olá pessoal aí de casa, como vocês sabem, o DCE monta vários eventos aí para você, para os universitários, e para você não ficar de fora, vamos conversar agora com o Isidoro para saber sobre tudo que vai ocorrer nos próximos meses. Fica aí no Avisa DCE. Olá caros acadêmicos, eu sou Isidoro Funk, diretor administrativo no DCE. Estarei aqui falando um pouco sobre os eventos do DCE. O nosso próximo evento é dia 26 e 27 de setembro, o JUDEF. Dia 26 de setembro nós contaremos com as modalidades de vôlei de areia e futevôlei, na quadra de areia ao lado do ginásio. E também teremos truco no Trivela, que é ao lado do Campus 2. No dia 27 nós contaremos com a modalidade de futebol society e beer bong na quadra da Blue Soccer, ao lado da Pitbull Som. E teremos poker no Ajax Poker. Dia 1º de outubro, no auditório do Bloco J, às 19 horas, nós teremos uma palestra com o professor doutor Valcir Graça, da Universidade Federal de Brasília, onde ele palestrará sobre o porquê o Estado brasileiro está em crise. Lembrando a todos que essa palestra é gratuita. Dia 3 de outubro, nós teremos uma das melhores festas universitárias do estado, o nosso famoso Costelli. Ele ocorrerá no estacionamento do Arroio, das 10 horas da manhã às 5 horas da tarde. Nós teremos open bar de chopp, pilsen, chopp vinho, yellow shots e a famosa caipirinha na betoneira da Civil. Um evento desse porte só poderia ter bandas do mesmo nível, com um dos destaques do Fuca, a banda Nova Veneza, tocando o melhor do reggae music, e a banda Six Pack, uma das bandas de maior apelo universitário da região, tocando o melhor do pop rock nacional. Além disso, nós teremos a presença do DJ residente da Woods, de BC, Caco Rodrigues. Dia 10 de outubro nós teremos o nosso famoso Maratoma. Dia 19 nós teremos na oficina Café Coworking uma palestra sobre mercado de trabalho. Dia 20 e 21 de outubro, promoveremos o DCE Jobs, dia 20 no Campus 1 e dia 21 no Campus 2. Consiste em aproximar empresas dos acadêmicos da FURB que procuram empregos. Contaremos com algumas agências de emprego da região, dando suporte para este passo importante na vida dos acadêmicos. Dia 7 de novembro estaremos realizando o DCE Solidário, onde consiste em levar os acadêmicos da FURB para uma determinada comunidade carente, onde auxiliaremos a comunidade com o que aprendemos na nossa universidade. O próximo DCE Solidário ocorrerá na paróquia Coração de Jesus, no bairro da Itopavazinho. Qualquer dúvida sobre os eventos, acompanhe o evento no Facebook ou procure um dos 3 DCEs em cada campus. Então, vocês conferiram as novidades que o DCE está programando e não fique de fora de nenhum evento. E até a próxima! Que tal conferir como foi o intercâmbio da nossa convidada de hoje, a Beatriz? Ela foi lá para o Canadá. Confira aí. Fala galera, estamos aqui hoje com a Beatriz, que é estudante de Engenharia Florestal. Ela foi para o Canadá em 2013 e passou 1 ano e 4 meses lá. Então a gente vai conversar com ela um pouquinho. Beatriz, como é que foi a experiência de estudar e morar no Canadá durante 1 ano e 4 meses?
Foi bem diferente, assim. No começo foi um pouquinho difícil a questão da linguagem e de costumes também, porque a cultura deles é aparentemente assim, não parece ser tão diferente, mas chegando lá você vê que é bem diferente. Mas foi muito bom ter saído da minha zona de conforto e ter esse desafio, assim, porque para mim foi um desafio. E tu acha que as universidades do Canadá são muito diferentes das que tem aqui? Assim, tu viu a qualidade do curso é melhor? Teve muita dificuldade para conseguir assimilar as coisas? Eu acho que as universidades são melhores, sim. Elas têm mais estrutura, têm mais laboratório e o método de avaliação deles é um pouco mais difícil, eu diria, sim. No começo foi um pouquinho difícil, mas os professores de lá são muito atenciosos, então quando eu me matriculei na disciplina, eles me chamaram para conversar, falaram, olha, a disciplina é assim, 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 qualquer dúvida que você tiver, você fala com a gente, ou fala até mesmo com os colegas de sala, se às vezes você não conseguir anotar as coisas, porque lá eles têm até um material em slide, assim, mas toda a aula é falada por eles, então é muito de anotar. Então, às vezes, pra gente, como inglês não é a nossa primeira língua, pode ser que a gente se perca nas palavras. Então, essa era uma dificuldade, assim, mas pelo fato de eles serem atenciosos, assim, se tornou mais fácil. E a cultura canadense, assim, o que tu sentiu de bastante diferença deles? Assim, eles são extremamente pontuais. E brasileiro não é pontual, né? Então, a primeira semana que a gente estava lá, o coordenador estava chamando a nossa turma de brasileiros. Nós estávamos em 10 brasileiros na universidade. E o coordenador estava chamando para tirar uma foto, porque eles queriam divulgar. Nós fomos os primeiros brasileiros da universidade. Aí ele tinha marcado com a gente às 13 horas. E a gente saiu meio-dia e pouco da aula, foi almoçar. E daí a gente estava lá e esqueceu do horário. E daí chegou na sala dele 1h15. E daí ele falou assim, gente, não se atrase. Canadense não permite atraso. E isso realmente, se você marcar de tomar um café com um amigo, assim, ele vai esperar que você chegue lá no horário marcado, assim. É uma falta de educação você chegar atrasado em algum compromisso. E tu voltaria a morar lá? Tu voltaria a passear no Canadá? Tem alguns planos de voltar para lá? Não? Assim, agora eu voltei para cá, vou terminar minha faculdade aqui, mas assim, gostaria de voltar lá, sim. Se eu pudesse fazer um mestrado lá, eu faria. E também gostaria de voltar lá para passear, assim, porque eu acho que uma coisa que marca muito o intercâmbio são as pessoas. Então, lá, por eu ter ficado lá 16 meses, eu conheci muita gente, eu fiz muitos amigos e eu sinto muito falta dessas pessoas, assim. Então, com certeza eu voltaria por um dos dois motivos, assim. Em relação ao Ciência Sem Fronteiras, o que tu achou do programa? Recomendaria para que as pessoas que pensam em fazer ir atrás e fazer o programa mesmo? Eu recomendaria, sim. Eu não tive muitos problemas com Ciência Sem Fronteiras, tudo foi bem certinho, assim, claro. A parte burocrática atrasa, assim, antes de você viajar, você tem que correr atrás de um monte de papéis, mas isso é normal. Eu recomendaria, sim, eu acho que é um baita programa. Eu acho que o aluno, as pessoas, os estudantes do Brasil podem aproveitar essa oportunidade, porque seria impossível para mim estudar em outro país se não fosse pelo programa, assim. Então, eu recomendaria, sim. Eu acho que vale a pena se esforçar, fazer o Enem, tudo certinho, para ir, porque chegando lá, assim, tudo se resolve. Mesmo que você venha ter um problema, é só você entrar em contato e se resolve, assim. E um momento inesquecível do teu intercâmbio que tu pode compartilhar com a gente? Um dos momentos inesquecíveis, assim, foi quando a gente... Porque eu fiquei os 16 meses na mesma cidade, assim. Aí, quando deu uns 6 meses que eu estava naquela cidade, a gente resolveu viajar, fomos para Vancouver. E faziam 6 meses, assim, que a gente não comia uma comida brasileira. E daí, nesses momentos, a gente vê como isso faz falta, assim. E daí, em Vancouver, por ser uma cidade maior, porque na cidade que eu estava não tinha opções de comida brasileira, em Vancouver a gente pôde ir num restaurante brasileiro e comer churrasco, comer feijoada. E, assim, foi muito, muito inesquecível, assim, porque tu meio que se acostuma sem, assim, mas quando tu pode ter aquela comida novamente, assim, você sente falta do Brasil, assim, comendo a comida você sente falta do Brasil, assim. Daí você começa a pensar no país, na família, todo mundo aqui. Então foi um momento bem, bem bacana, assim. Então tá, Beatriz, muito obrigada pela participação. Galera, fiquem ligados que semana que vem tem mais. Tchau! O plugin de hoje fica por aqui.
mas nos acompanhe durante a semana pela internet. Curta nossa fanpage do Facebook, siga nosso Instagram e se perdeu ou quer rever qualquer programa, vá no nosso canal do YouTube, está sempre lá e também é tudo Plugin TV. E qualquer dúvida ou sugestão, mande um e-mail para plugintv@gmail.com. E tem mais plugin na semana que vem. Tchau!